Esse, sem dúvida, foi um dos vídeos mais comentados aí entre o pessoal da natação. O pessoal tá com saudade e todo mundo quer saber como que vai ser quando a gente voltar. Quais normas a gente vai ter que respeitar, o que foi proposto pelos principais órgãos aí de natação no Brasil. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 desses principais órgãos e as cartas que eles recomendaram para a abertura das piscinas. Como que deve ser o treinamento, como que deve ser as aulas de natação, quais são as disposições das raias, vai ter que nadar separado, vai ter que nadar um de cada vez. Eu vou mostrar nesse vídeo quais foram essas recomendações e depois a gente vai ver se isso vai dar certo ou não. Bom pessoal, então como vocês veem aqui, ó, eu vou passar uma apresentação dos 3 documentos para vocês e falar sobre as recomendações de cada um deles. Esse daqui primeiro é da CAD Brasil, para quem não sabe, a Associação Brasileira de Academias, e ele fala um pouco geral aí como que deve ser a abertura de uma academia. E depois ele tem um espaço separado aí para falar só da natação. Esse daqui é da CBDA, então ele é mais voltado para o treino mesmo, em alto rendimento, como que deve ser feito, a disposição das raias, etc. E esse daqui é da Federação Aquática Paulista, da FAP, onde ele também oferece algumas sugestões para treinamentos aí em grupos, inclusive em academias, tá? Então eu vou começar pela CAD Brasil, onde ele fala um pouco geral sobre todas as academias e depois eu vou passando cada um deles. Lembrando que esses documentos, esses 3 documentos, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem se vocês quiserem, a fim de compartilhar aí com outras pessoas, donos de academia, ou para quem está ansioso aí para voltar a nadar. E junto com eles também todas as referências que foi utilizada para cada um desses documentos, tá certo? Então vamos começar com a CAD Brasil e as recomendações que ela está sugerindo para as 4 primeiras semanas aí após o isolamento, tá? Então lembrando que essa volta ela deve ser progressiva, ela deve ser gradual, não deve ser tudo de uma vez, e depois a gente vai adaptando até que se torne uma coisa normal, até que a volta se torne 100% era antes, tá certo? Então a primeira coisa é que todas as academias aí devem disponibilizar recipientes com álcool em gel 70%, a fim de colaboradores e todas as pessoas que estiverem utilizarem isso. E aqui ele dá algumas sugestões de lugares para colocar esses álcool géis, né? Recepção, musculação, pelos livres, sala coletivas, piscina, vestiário, kids e etc. A segunda coisa é de 2 vezes por dia, 2 ou 3 vezes por dia, ter um intervalo para que possa ser feita a higienização do local de pelo menos 30 minutos. Então tá lá a sala de musculação, 2 vezes por dia pelo menos vai ter que ter um intervalinho para os funcionários irem lá e limpar, fazer uma limpeza geral do ambiente. O terceiro, posicionar kit de limpeza em pontos estratégicos da academia de musculação e peso livre, a fim de limpar realmente os halteres e pesos e tudo mais, e também o uso obrigatório de EPIs aí para as pessoas, para os funcionários. Lembrando que essas máscaras devem ser utilizadas por recepcionistas, professores, equipes de limpeza, gerentes e terceiros, só que não é obrigatória para os alunos, só que deve ser incentivado. Também vale incentivar os clientes a treinarem usando as máscaras. Aqui tem alguns protocolos aqui para a utilização de máscara. Também ressalta aqui e recomenda-se um termômetro no ambiente, porque se a temperatura for superior a 37,8, recomenda-se a não autorizar a entrada de mais pessoas aí na academia, colaboradores, terceiros, todo mundo. E se alguém tiver sintoma, tem que informar imediatamente a gerência local. Também aqui tem o caso de uso de leitores de digital. Então isso eu acredito que talvez seja abolido. Aqui tem uma recomendação para usar o álcool em gel toda vez que alguém passar, né, por esses leitores digitais, mas eu acredito que não seja mais uma tendência usar esses leitores digitais. Ou vai ser pelo CPF mesmo, liberando a catraca, ou se não por leitura facial. Oferecer dispositivos para limpeza dos sapatos, ou seja, um tapete de higienização, produtos químicos aí. Limitar a quantidade de clientes que entram na academia. Aí também aqui interessante, utilizar apenas 50% dos aparelhos de cardio, ou seja, deixar o espaçamento de um equipamento sem uso para o outro. Por exemplo, se tiver lá uma fileira de bicicletas para usar no spinning, vai ser uma sim, uma não, uma sim, uma não. Liberar as saídas de água, somente para uso de garrafas. Então não vai ter mais pessoas sem garrafinhas entrando aí comunicar os clientes trazendo suas próprias toalhas. Bom, é uma coisa geral, né? Limpeza e de prevenção. E aqui sim, recomendações para o uso da piscina, tá? Então aqui vamos passar pelos pontos. O álcool gel vai ter que ter no recipiente, no lugar. Obrigatório o uso de chinelos
Então as academias que ainda não colocavam chinelos aí, vai ter que ser colocado o uso de chinelos obrigatórios no recinto da piscina. Disponibilizar na área da piscina suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de forma individual sem encostar uma toalha na outra. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina, principalmente se o aluno usou, tá? Porque a gente sabe que dentro da água o cloro, o vírus ele não sobrevive por causa do cloro, dependendo da concentração. Mas fora da piscina a gente está sujeito. Garantir a qualidade da água com piscinas e eletroporação e filtros químicos. Aqui sim fala do cloro, tá? Então garantir a boa limpeza da piscina, boa higienização. Aqui também uma recomendação da concentração de cloro e é basicamente isso. Tem muito mais informações aqui, tá, pessoal? Então lembrando, quem quiser baixar e ler tudo certinho, eu vou deixar disponível aí. E agora eu vou passar para o da FAP, que também está bem completo e fala exclusivamente aí da natação e todos os outros esportes aquáticos, tá? A FAP, ela deixou aqui algumas orientações também, né? E ela também deixou algumas sugestões para fazer quando a gente tem turmas de natação. Então, a primeira sugestão e o mais interessante que eles colocaram foi de definir uma área fora da piscina para realizar o treinamento e aquecimento, a fim de as turmas nunca se encontrarem, como por exemplo, turma A e B aqui como ele coloca, né? Eu vou entrar na tabelinha aqui que ele dá a sugestão. Então, a turma A faz o aquecimento em piso seco, enquanto a outra turma está fazendo o aquecimento na água. E eles nunca vão se encontrar aqui, ó. Aqui a distribuição desses atletas, como que deve ser feito na água. Então, esse é um exemplo de uma distribuição com piscinas de 25 metros com 6 raias, com 12 pessoas na água. Ou seja, uma vai ficar de cada lado alternado, então enquanto uma pessoa está aqui, a outra está do outro lado. Então são 2 pessoas por raia aqui. Só que uma vai ficar em cada lado da piscina, para eles nunca pararem no mesmo lado a fim de se encontrarem, tá? Então sempre que a gente estiver dando treino, vai ser uma pessoa aqui e outra lá para dar o treino. Assim a gente consegue fazer a piscina com 12 pessoas. Lembrando que não é só separado aí pelo lado, também pela mesma raia, mas também pela raia do lado. Então o grupo 1 sai daqui, o grupo 2 sai daqui, o grupo 3... um sai daqui, o grupo 2 sai daqui e assim por diante. Assim, essas pessoas nunca vão se encontrarem, tá? A não ser quando elas cruzam nadando, mas daí o risco ele é bem minimizado. Aqui mostra um pouquinho mais, são 18 nadadores. Então aqui, essas 2 pessoas vão acabar se encontrando, tá? Só que elas não vão se encontrar com essa e nem com essa. Aqui, mais ainda, são 27 nadadores. Depois essa figura que mostra, são 27 nadadores e alguns vão começar a usar o centro da raia, ou seja, o 12,5. Ou seja, a pessoa, por exemplo, vai fazer um tiro de 50 metros, ela vai sair daqui, virar e voltar para cá. Ela nunca vai ficar na borda junto com essas outras pessoas. Mas difícil, convenhamos que 27 nadadores é só em horário de pico e não vai ser direto isso. Mas acontece. Aqui com 60 nadadores numa piscina de 50 metros. Ou seja, ela vai ser dividida aqui no meio, entre 25 metros. Alguns nadadores vão sair para cá, alguns nadadores vão sair para cá. E também esses aqui nunca vão se encontrar. Foi uma logística bem orientada aí que eles fizeram. Que talvez aí a gente sabe que tem algumas piscinas que ficam com 60 nadadores, mas o difícil vai ser realmente organizar isso. Imagina você falando para cada pessoa para ficar em um lugar específico. Não sei se daria certo. Bom, aqui ele fala basicamente o que as comunicações aqui do ACAD Brasil falou, para não compartilhar equipamento, trazer a garrafinha individual, trazer a toalha individual e deixar num lugar onde não tenha contato com outras, o álcool gel 70, se possível evitar tocar em bordas, cercas, bancos, maçanetas, não vá ao treino se você tiver com um membro da sua família ou se você próprio não se sentir bem. Siga as instruções de espaço, mantenha-se pelo menos 2 metros de distância dos demais nadadores, não faça contato físico com outra pessoa, com um aperto de mão ou um abraço, evite tocar no seu próprio rosto, não compartilhe alimentos, bebidas ou toalhas e mantenha uma distância social adequada. Vista o seu traje só dentro de casa a fim de utilizar menos ainda aí os trocadores, né? E depois da natação também algumas regrinhas. Deixe as instalações o mais rápido para não ficar enrolando depois do treino. Lavar as mãos, tomar banho em casa, evite usar o vestiário, tá? Não use o vestiário ou chuveiro. Nenhuma atividade extracurricular ou social deve ser realizada, então mais uma dica aí de não ficar
acabou o treino, vai comer alguma coisa junto com os atletas. Não deve ter confraternização após o treino. Isso é super comum, tá, galera, em uma equipe de natação. Foi muito válido eles ressaltarem isso, porque geralmente a gente toma cuidado lá no treino, aí depois do treino, o que vai adiantar se as pessoas combinarem alguma coisa? Ah, vamos comer não sei aonde, vamos fazer não sei o quê, vamos todo mundo para casa de não sei quem. E aqui as recomendações para o técnico, sempre usar os EPIs, tá? Vai ficar disponível aí para quem quiser dar uma lida um pouco mais, abordar um pouco mais profundo. E agora eu vou colocar o da CBDA, que também aí tá bem completinho, tá? E interessante que ele divide em várias fases. Então, a fase 1 é logo quando a gente volta dos treinamentos. Depois tem aqui a fase 2, resumo da fase 1, eu vou direto no resumo, tá? Depois tem a fase 2 até a fase 4. Então, a fase 1, basicamente, a gente vai passar por uma triagem, vai fazer teste laboratorial, isso para alto rendimento, tá, pessoal? Quem for grupo de risco não vai retornar à piscina na fase 1. Se você utilizar transporte público para ir para o treino, você também não está apto a voltar. Os materiais de treino não devem ser reutilizados e nem trocados. Usar o mesmo material que outra pessoa está usando. A piscina deve ser um atleta por raia, um atleta só por raia nessa piscina. Não vai ter preparação física nesse período. Os vestiários também não vão ter vestiários, então a pessoa acaba de nadar, já pega a toalha, se enxuga, vai para casa. Saltos ornamentais liberados. O tempo de treino, apenas 1 hora de treino. E aqui fala sobre o waterpolo aqui e nado sincronizado, né? Também com essas mesmas recomendações. A fase 2 vão ser 2 atletas por raias aqui e o treino vai continuar em 1 hora. Então vai ficar um atleta aqui e outro aqui. Um atleta aqui e outro aqui, assim como a FAP falou lá no comecinho, né? E aqui as recomendações aí. Então, triagem, o grupo de risco vai começar a frequentar o grupo de risco só na fase 2. A sala de força já vai ser liberada para fazer preparação física, mas os vestiários ainda não e nem transporte público ainda não liberado. O material de treino vai poder começar a ser utilizado, ou seja, você pode só usar o seu próprio material de treino. E na fase 3, começa a liberar um pouquinho mais aí. Então são por 4 atletas por raia, 2 em cada lado. Material de treino liberado, vestiários ainda não, transporte público também ainda não. E depois aqui, ó, fase 4, vai ser o novo normal, porque eles dizem aqui que nem esse novo normal, a fase 4 vai ser como era antes, tá? Mas vai ser diferente. Então vai ter triagem, teste laboratorial, grupo de risco, tal, tem todas as adaptações, mas aí o vestiário e o transporte público já vai ser liberado. Bom, o vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, mas é que eu acho um assunto totalmente importante aí da gente abordar e orientar todas as pessoas. Então é importante que a gente tenha conhecimento dessas novas normas, a fim de orientar as outras pessoas a se comportarem devidamente como tal, e também orientarem nossos treinadores e técnicos, e se você for isso é praticamente obrigatório aí da gente saber quando nós voltarmos, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Novamente, aí, se vocês quiserem esse material, é só acessar o primeiro link aqui da descrição. E se você, assim como eu, achou importante divulgar esse conhecimento, também compartilhe aí com várias pessoas. Eu sou o Jota e esse é o canal Nada Melhor.